Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre a unção de Davi. Como foi a unção do rei Davi? Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Davi foi o segundo rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar seu povo. A unção de Davi ocorreu de acordo com a ordenança de Deus ao profeta Samuel e está registrada no primeiro livro de Samuel. No capítulo 15, lemos sobre como Saul desobedeceu a Deus e foi alvo de sua rejeição. Já no capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel pelo profeta do Senhor. Davi era filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto de Rute com Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo e possuía boa aparência. O rei Saul transgrediu a lei de Deus de várias formas. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e desprezou o conselho divino, sem que se arrepender de seus pecados. Então Deus resolveu tomar o reino de Saul e passá-lo a um homem, segundo o seu coração. Esse homem era Davi, um jovem que se ocupava de apacentar os rebanhos de seu pai. Deus então falou com o profeta Samuel e lhe ordenou que fosse à casa de Jessé, em Belém. Naquela casa, ele haveria de ungir o novo rei de Israel. Na casa de Jessé, o profeta Samuel aguardou saber quem era o escolhido do Senhor para ser ungido rei. Jessé fez passar diante de Samuel seus 7 filhos mais velhos e imponentes. Inclusive, o profeta chegou até a ficar impressionado com Eliabe e pensou que ele era quem Deus tinha escolhido. Porém, naquela ocasião, Deus corrigiu o pensamento de Samuel, explicando que sua escolha soberana não dependia da aparência e da imponência de alguém. O texto bíblico diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para a sua altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim, Deus escolheu o menor da casa de Jessé. Inclusive, Davi nem mesmo estava presente quando o profeta Samuel chegou ali. Ele realmente era a escolha mais improvável. O texto bíblico diz: Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá perante e disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar,
porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Após ser ungido rei por Samuel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso significa que ele recebeu a capacitação especial para cumprir o chamado de Deus. Depois de Davi ter sido ungido rei de Israel, ele continuou exercendo suas funções civis em sua casa e em Israel. A unção real não era a mesma coisa que a cerimônia de coroação. Davi foi ungido rei pelo Senhor, mas não foi imediatamente entronizado em Israel. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido. Vale lembrar que Davi primeiramente foi ungido diante de sua casa, em Belém. Tempos depois, ocorreu uma segunda unção, diante de sua tribo. Nessa ocasião, ele se tornou rei de Judá, em Hebrom. Então, somente depois da morte de Saul e seus filhos, que Davi foi ungido diante de toda a nação de Israel. A ascensão de Davi no trono ocorreu simultaneamente ao declínio e ruína de Saul. Naquele tempo, o rei Saul já não contava mais com a capacitação divina, pois ele havia sido rejeitado por Deus. Embora ainda estivesse fisicamente ocupando o trono de Israel, o novo rei, diante de Deus, já era Davi. Os últimos anos do reinado de Saul foram marcados por tormentos e transtornos. Ele se tornou um homem completamente desequilibrado. Ao mesmo tempo, Davi se destacava como uma pessoa que agia pelo poder do Espírito Santo. Ele trabalhou na corte de Saul como um músico, com o objetivo de trazer algum alívio ao rei atormentado, e também como guardador da armadura real. Parece que nesse tempo ele ainda desempenhava algum trabalho no rebanho de seu pai. Também foi durante esse período que ocorreu o emblemático confronto com o gigante Golias. Davi matou o grande guerreiro filisteu, no episódio em que ficou muito claro que Deus estava com ele. Depois desses eventos, a fama de Davi cresceu em Israel, e isso despertou um ciúme mortal em Saul. Embora já tivesse sido ungido rei, Davi precisou se tornar um fugitivo. Porém, Davi confiou no chamado do Senhor e esperou por sua promessa.